Olá, pessoal! Dia 11 de setembro de 2024, estou aqui com esses dois bebezinhos que dão muita vida e muito colorido aos meus dias, à minha existência. Então, vamos ao assunto de hoje. Estamos no mês de setembro. O que é mais marcante no mês de setembro? A campanha contra o suicídio, a campanha de combate ao suicídio. Eu tenho recebido tanto vídeo, tanto documentário sobre o combate ao suicídio, natural, né? É mês de setembro, eu demonstro um certo interesse por esse tema. Então, as redes sociais, que estão superlotadas desse combate, mandam constantemente, a plataforma reconhece aquilo que você está pesquisando e manda com uma frequência muito grande. Então, isso foi despertando cada vez mais o meu interesse de me aprofundar sobre esse assunto. Combate ao suicídio, morte, luto, essas tristezas que advêm desse fenômeno natural, que é a morte, mas que a gente se sente porque ninguém quer perder pessoas queridas. Por isso sofre todo aquele processo de luto. E o suicídio, que é uma forma de morrer, com base na própria liberdade que a pessoa tem. Mas que muitas vezes, isso já está comprovado, que muitos dos que sobrevivem à tentativa de suicídio se arrependem de ter feito aquela tentativa, né? Naquele momento que executou. Tanto é que muitos dos depoimentos aparecem pessoas que tomaram remédio e assim que terminaram de tomar, elas foram comunicar aos familiares para que fossem socorridas e levadas no hospital para fazer lavagem, para ver se tinha uma forma de reverter o quadro. Muitas vezes dava jeito, outras vezes já não dava jeito, já o medicamento tinha entrado na corrente sanguínea e a pessoa, após alguns dias internados, acabava morrendo. Mas, enfim, eu acabei me envolvendo com esse assunto. O luto também, principalmente porque, como eu acabei de dizer, a gente perde pessoas muito queridas, muito especiais, sofre aquele abalo muito grande e daqui que consiga retornar à sua vida, vai passar por aquele longo período de tristeza, de abatimento, de questionamento. Então, tudo isso foi me fazendo montar uma biblioteca, esqueci o termo, uma bibliografia, montar uma bibliografia, ou seja, adquirir alguns livros para que eu pudesse aprofundar esse assunto no mês de setembro. Só que eu acabei comprando mais livros do que a minha condição de lê-los durante o mês de setembro. Então eu creio que esse meu projeto, ele vai se estender até o fim do ano, para que dê tempo eu ler tudo que foi adquirido, não é? Para eu não ter jogado dinheiro fora e porque o assunto, como eu estou dizendo, o assunto não, é sempre novo esse assunto, porque ele não é tratado assim com facilidade na sociedade, muito menos nos ambientes de educação, nas escolas. Então, tem muita coisa a ser pesquisada, tem muitos ângulos de visão que a gente costumeiramente no dia a dia não vê. Se fala em morte, se fala em luto, se fala em suicídio, as pessoas se assombram logo e não querem entrar nesse assunto, não é? Então, tudo que a gente adquire de conhecimento
através desses documentários que o YouTube está cheio, e dos livros também, tudo isso é um assunto que a gente acaba se familiarizando, não é se conformando. Ninguém em sã consciência se conforma com a morte, mas pelo menos a gente adquire mais entendimento sobre ela e a gente faz brotar muitos questionamentos, reflexão e tudo isso não deixa de ser um amadurecimento. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês a minha bibliografia. É claro que eu já mostrei, eu lembro em outros vídeos, mas como agora acabei, não estou mais adquirindo, para poder dar tempo eu ler esses livros até o fim do ano, então, já que a minha bibliografia está montada, eu vou mostrar para vocês. Olha só. A negação da morte. Viver o seu morrer. Pecar e perdoar. Sobre a brevidade da vida. Suicídio. História do suicídio. Luto é uma outra palavra para falar de amor. Tudo bem não estar tudo bem. O homem diante da morte. Educação para a morte. Esses são os livros que eu pretendo ler até dezembro de 2024. Então, é um projeto que deveria se restringir a setembro, mês de prevenção ao suicídio, mas que comigo ele vai se elastecer por setembro, outubro, novembro e dezembro. E claro, como não podia deixar de ser, para me ajudar nesse projeto, eu já vinha separando, não é? Só fiz terminar de nomear os bebês para poder colocá-los dentro desse projeto. À medida que eu estiver lidando com esses termos, com esses temas, com a reflexão que vai vir daí, eu vou entrando em contato, em conexão, em harmonia com determinadas bebês que irão me lembrar esses temas principais do assunto a ser abordado. Então, eu vou mostrar para vocês quem eu separei aqui no bercinho, por isso que eu trouxe esses bebês que vão fazer parte desse projeto Moer, eu botei no bercinho aqui no meu quarto, que é para poder ficar mais perto da bibliografia e na medida que eu pegar um livro, eu também pego um bebê, que aí eu vou refletindo sem deixá-los de lado. É bem verdade, minha gente, que isso é um projeto pessoal. O canal vai continuar lá em cima com as aulinhas, com as historinhas. Eu não vou envolver o canal nesses temas. Isso é um gosto meu, da minha pessoa, de estudar sobre a morte, estudar sobre o suicídio, estudar sobre o luto. Então, compete a mim exercer esse tipo de acompanhamento, bebês e livros. Mas mesmo assim, como eles vão ficar
esses meses longe dos outros bebês, aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês quem foi a equipe que eu montei para significar um termo de que eu vou estudar e que eu vou me voltar para eles para manter aquele diálogo que eu já disse para vocês que eu gosto, né? Vamos lá, conhecer os bebês separados para esse projeto Morte, Suicídio e Luto. Olha, foram esses bebês. E o que será que esses bebês vão significar? É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Vou afastar o banco para cá. Alguns já foram apresentados a vocês. Então, mas mesmo assim eu vou pegar de novo. Ó. O Cronos, o tempo. Nós habitamos um tempo, não é, minha gente? Talvez fora da nossa dimensão não exista tempo e espaço, mas a gente ainda não tem condição de entender isso. Precisa passar para uma outra etapa para poder ter noção do que é uma dimensão de uma existência fora do tempo e do espaço, não é? Por enquanto a gente tem através de certos filmes de ficção que a gente assiste, né? Que vê o pessoal passar de uma era para outra, passar de um local para outro imediatamente, mas enfim, são coisas da ficção, né? Por enquanto o que a gente tem são apenas essas noções. O Cronos, que é o tempo, volta o Cronos para o canto dele. O Kairos, que segundo o meu entendimento é o nosso tempo dentro do tempo. O tempo é imenso, num determinado tempo a gente nasce, a gente cresce e a gente morre. E o que é que a gente está fazendo dentro do nosso tempo? É o que para mim o Kairos significa. Outro bebezinho aqui que vai me ajudar a refletir sobre esses conceitos que eu estou dizendo para vocês, que também já mostrei para vocês. E mamãe, é o caos. Essa confusão, é esse não entender, esse limite, essa algazarra que sempre vai existir na vida da gente. Então é o caos, é bom que a gente se acostume com isso, que a gente aprenda a lidar com o caos, porque jamais a gente vai ter uma vida tranquila. A todo momento a gente vai ser perturbado por esse bebezinho fofo. Caos. Vamos ver outro bebê que vai entrar nesse meu projeto reflexivo. Ai, que coisinha fofa. Vem cá mostrar sua belezinha. Deixa eu ajeitar, né, mamãe? Tão bonito, não pode ficar assim, não. Ó, mamãe, pronto, ajeitei. Tá mais bonitinha. Olha que coisinha mais fofa, mais linda. Olha só. Como é um projeto assim de muita reflexão, vocês vão notar que todos os bebês estão de olhos fechados. Estão numa atitude, numa postura reflexiva. Aqui é o nascimento. Olha que coisinha linda, não é fofa? Não significa o nascimento? Olha que proposta fantástica. Nascer. Olha quanta possibilidade existe nessa palavra. Vai começar a se desabrochar. Vai começar a evoluir. Olha, vai numa ascendência, adquirindo experiências, crescendo, se desenvolvendo, pelo menos até aquela idade maravilhosa de 20, 30 anos. A vida é muito farta. A gente é capaz de tudo. A gente cria sonhos, a gente cria possibilidades, a gente executa, a gente tem coragem, a gente vai à luta, faz e acontece. Afinal de contas, a gente nasceu. A gente está no começo de uma jornada que pode ser maravilhosa. Essa daqui significa o nascimento. O que é o contrário do nascimento? Às vezes a gente tende a pensar
que o contrário de vida é morte. Mas não. O contrário de morte é nascimento. Vida é aquilo que acontece entre o nascimento e a morte. Então, se a gente começa com a vida, a gente vai encerrar essa etapa com o quê? Já é possível a gente imaginar que a gente vai terminar essa etapa com a morte. Por isso que elas estão vestidinhas iguaizinhas. São como se fossem irmãs, não é? Uma está atrelada à outra. Se houve nascimento, com toda certeza vai haver morte. Se houve morte, é porque um dia houve um nascimento. Então, essa aqui é o nascimento. E como eu disse para vocês, entre elas, entre o nascimento e entre a morte, está a vida. Mas eu mostro já a vida para vocês. Deixa eu seguir aqui esse meu raciocínio de como eu coloquei eles arrumados aqui no berço. Depois da morte, um outro tema de reflexão não é simpático, causa terror, causa muita dor, causa uma certa revolta, culpa, um sentimento de culpa muito grande sempre que acontece é o suicídio. Um tipo de morte em que é muito difícil de ser compreendido, não é? As pessoas que ficam lutam desesperadamente para se perdoarem, porque sempre se culpam. A pessoa se culpa até com a morte natural, porque se arrepende de não ter feito tudo que podia fazer pelo outro, de ter usufruído tudo que podia usufruir com a companhia dele. Aí vocês imaginam o suicídio. Como a pessoa não fica todo o tempo se perturbando. Por que eu não notei? Por que eu não fiz alguma coisa? Por que eu não reparei? Onde é que eu errei? Enfim, essas coisas que precisam ser estudadas para a gente amadurecer o pensamento e não se culpar pela decisão do outro. O outro teve liberdade de fazer isso. Se foi doença, se foi um desgosto muito grande que ele estava passando, se foi convicção, porque tem gente que se suicida com a sua razão em dia, muito consciente do que está fazendo, porque varia, não existe o suicídio, existe os suicídios, cada suicídio tem as suas particularidades. Então é perda de tempo ficar pensando nas causas dele, porque vai depender de quem cometeu aquele ato. Então com base na necessidade dessa reflexão que eu sinto, que esse bebezinho aqui vai simbolizar o suicídio. Outro bebezinho aqui que vai fazer parte da minha reflexão é o luto. Esse aqui é o luto. Como que se lida com o luto? O que se faz para amenizar essa dor desesperadora? Como que a gente pode, cada um também é uma coisa particular, como é que eu posso me trabalhar para aceitar esse término da presença do outro? Lembrar que eu não vou ter mais aquela pessoa participando da minha vida, participando dos meus momentos, tão legal comigo, tão amada por mim, enfim. Também uma dor muito grande, que é o luto, e que cada pessoa tem a sua forma e o seu tempo de administrar esse luto, também vai ser objeto das minhas reflexões. Quem mais? Eu vi essa meninazinha aqui, mamãe, quem é? Essa meninazinha aqui, ela significa, bom, a pessoa morreu. A pessoa passou para um outro estado. A pessoa sofreu uma modificação. Ficou alguma coisa dessa pessoa? Ela é a alma. É a pergunta. De tudo aquilo, fica alguma coisa?
de tudo aquilo, o estado que a gente está atualmente, né? E que um dia a gente vai deixar de estar, vai continuar, se perpetuar alguma coisa de mim, o que será que vai ficar? O que será da minha postura durante a vida toda, das minhas crenças durante a vida toda, das coisas que eu acreditei, que eu defendi, que eu comprei a briga, que formou a minha natureza, todas as minhas emoções que não são materiais, quer dizer, a matéria, a gente sabe que a matéria vai sofrer aquela deteriorização, mas e esse sentimento, ele é alguma coisa? Ele vai se perpetuar, ele vai mostrar uma continuidade de mim, ele vai se atrelar a outras coisas no universo, outras coisas que a gente não vê, porque a gente só vê o que está dentro da nossa capacidade, e a nossa capacidade é material, a gente só vê o que está na matéria, o que o cérebro produz, o que os órgãos dos sentidos fazem com que a gente sinta, perceba. Então, são esses questionamentos sobre o que continua, o que fica. Fica alguma coisa? É com base nessa meninazinha aqui, a alma, que eu vou pensar sobre essas coisas. O problema aqui é de caber, não é? Outra meninazinha, essa daqui. Essa meninazinha aqui, essa gorduchinha aqui, deixa eu ajeitar assim esse boné, mamãe, para ficar mais assim, charmosinha. Essa meninazinha aqui, minha gente, ela significa uma coisa que seria bom se a gente nunca esquecesse, que é a impermanência. As coisas nunca estão da mesma forma. Nós mesmos que ainda estamos vivos, nós não somos mais o de ontem. Nós não somos mais o de anteontem. Agora, estou acabando de dizer para vocês, por exemplo, que eu vou passar esses meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, estudando esses assuntos. Eu tenho muita coisa aí para aprender com esses livros que eu acabei de mostrar para vocês. É claro que eu não vou ser a mesma pessoa, porque eu vou aprender, eu vou intuir, eu vou questionar, eu vou me forçar a pensar em outras possibilidades, eu vou me forçar a ver que tem muita coisa que eu não conhecia e que eu vou conhecer a partir do momento que eu tiver em contato com esses cientistas que estudaram essas coisas. Então, eu não vou ser a mesma pessoa. A gente não é mais uma pessoa da infância, da juventude, da maturidade. A gente já está na velhice. A gente, eu pelo menos tô, né? Eu tô dizendo a gente porque o estudo é meu, né? Então, minha gente, essa impermanência, as coisas nunca são as mesmas. Elas estão constantemente se modificando, mas elas não estão acabadas. Então, se durante a vida as coisas estão constantemente mudando e não acabando, se transformando, elas estão, será que a morte também não é uma transformação? Será que quando a gente nasceu, quando a gente vivia naquele ambiente tão diferente, o útero da mãe, e a gente nasceu, isso não foi um tipo de morte? A gente morreu para o que a gente era dentro do útero, numa total dependência da mãe, uma dependência orgânica da mãe, e aí com aquele choro, com aquele esforço do parto, do nascimento, porque a criança também faz um esforço muito grande, não é só a mãe, não. Será que isso não foi uma morte e um renascimento? Morreu aquele estado de que ela estava dentro do útero, mas ela nasceu para a vida. E aí ela teve que responder por si, ela teve que chorar para se desatrelar daquela respiração via o umbiguinho da mãe, para alimentação também via o umbigo da mãe, para responder por si. Agora a sobrevivência é depender do próprio organismo dela, de transformar o alimento, de sugar a respiração, entendeu? Então, sei lá, se a morte também não é uma morte aqui, mas um nascimento em outra dimensão.
Isso é bom da gente pensar, isso faz bem. Para a gente não ficar preocupado com eleição. Então, minha gente, finalmente tem um último bebê, né? Quem é este bebê? É justamente fechando tudo isso que eu disse. Esse último bebê, minha gente, vai significar a subjetividade da gente. Ou seja, aquilo que é meu. Aquilo que me interessa saber, aquilo que me interessa observar, aquilo que eu decido que eu vou pensar daquele jeito, que eu vou concluir que é daquele jeito, aquele direito de escolha, porque senão, por exemplo, mais uma vez eu sinto um exemplo, acabei de dizer para vocês, se eu não for ocupar esses 4 últimos meses do ano em um projeto pessoal estudando isso, eu vou terminar me envolvendo com o quê? Eu vou terminar me envolvendo com eleição. Eu vou terminar me envolvendo com daqui a pouco começam as propagandas de fim de ano, aquelas propagandas ilusórias. E eu vou terminar vivendo a vida que outra escolheu para eu viver. Eu estou na última etapa, eu estou na terceira idade, eu estou na velhice. O meu corpo já começa a deixar de funcionar muitas coisas. Eu não posso entregar de mão beijada para os outros a minha subjetividade, o meu modo de escolher as coisas que eu quero aprender, as coisas que eu quero pensar. Eu não posso entregar para o outro, deixar que o outro decida o que é importante para mim. Eu tenho que fazer as minhas próprias escolhas. Por isso, eu escolhi essa bebezinha para significar a minha subjetividade, que também se pode interpretar como a vida. Essa daqui representando a vida. A vida só é vida se você tiver consciência dela. Se você tiver, eu estou vivendo. E o que é que eu penso que ela seja? E o que é que como é que eu quero transformar, fazer com que minha vida seja dessa forma ou daquela outra, dentro do meu possível, certo? Claro que não é só dizer eu quero isso, aquilo e aquilo outro da vida, não. O que é que está no meu possível ter da vida? Como é que eu quero, dentro do meu possível, levar a minha vida? E a gente sabe que através dos pensamentos é quando a gente organiza mais ou menos o que é que a gente pode fazer dessa nossa vida, desse nosso tempo, dentro do grande tempo, para que quando chegue naquela parcela final, não é? Não tenha sido uma vida sem significado nenhum para a gente. Porque sabe lá, se continua de alguma forma, a gente vai continuar na etapa que a gente deixou aqui. E aí? Você quer repetir as mesmas coisas? Ou você quer ter o prazer de ir adquirindo etapas cada vez mais cheias de possibilidades? É assim, minha gente, já tem muito tempo. Eu já estou com mais de 20 minutos conversando com vocês e eu espero que vocês tenham entendido esse meu projeto. Foi só uma apresentação que eu quis fazer para vocês, para mostrar para vocês, dentro do meu canalzinho de bonecas, como as bonecas participam da minha vida, mesmo dentro daqueles assuntos mais delicados. É assim que a gente faz a vida da gente com essas bebês, é assim que a gente escolhe tornar a